Se quiser. Pronto. Estamos como nas demais, liguei só a gravação aqui, que a gente vai ter nossos encontros, né, no site da Asbro, você tem uma biblioteca de conteúdo, então, só relembrando a todos aqui, então, a partir deste momento. Desculpa, Cris, continua. Não é isso, para ir animar todo mundo, vai ser a Expo, vai ser bem interessante. Vocês vão receber, eu vou deixar o suspense da programação, mas para que todo mundo esteja, né, Tiago? Todo Vamos mundo, nessa. para a gente fazer um encontro bem bacana, todo mundo se ver, todo mundo se encontrar, compartilhar. É isso. Vamos lá. Começamos aqui, Cris, será? Entraram o quê? 17, é isso? Deixa eu ver. Ah, 20. Eu acho que a gente pode ir Pode ir começando, começando, porque né? senão a gente termina estendendo o horário, né? Tem muita É, gente para entrar, bora. mas às vezes esse horário. Então, é isso. Vamos nessa. Então, turma, bom vê-los aqui também. Fala, Antônio, tudo jóia? Boa. É isso, vamos manter esse ritmo trimestral. A gente vai criando, né? Vou lembrando aqui de que a gente não viu na última, a gente vai, né, se vendo mais, vai, enfim, comentando. É por aí, é assim que a gente constrói a comunidade, passo a passo. Não é sobre quantidade, mas é sobre qualidade, por enquanto, que a gente vai ter esse grupo muito maior crescendo. Então, a ideia hoje, turma, no mesmo formato super informal, a gente vai de novo, já agradecendo o Marcos, vamos ter a pesquisa, né, sendo apresentada, a última atualização. Eu vou aceitando todo mundo aqui. A última atualização, com os dados do segundo trimestre, tal como a gente fez no anterior. E depois, ele não está conosco agora, que ele fez uma ginástica para nos atender, mas ele vai entrar. Hoje a ideia é que a gente, ó, Rodrigo, só porque eu falei que ele, talvez seja ele, não sei se é um outro Rodrigo, mas o Rodrigo Dias, que é um super advogado tributarista do VBD, vai fazer enfim, fazer uma palestra para nós aqui, vai fazer um talk de uma visão. Acho que ele está muito envolvido, representando o Secov, inclusive, a Abraim, que várias instituições do mercado imobiliário, nos temas que discutem a pauta tributária, né, da reforma tributária. Ele é o líder, dessa discussão, e está fazendo uma intermediação entre, né, o setor privado e os agentes do governo que têm colhido os feedbacks para as emendas, etc. Então, ele tem um papel bastante protagonista nesse lugar. É um privilégio aqui, tomando um grupo tão pequeno, né, a gente ter assim, alguém que está tão lá dentro, vendo assim, todos os detalhes, essa questão, né, do nosso setor de aluguel, né, se a gente vai conseguir ter uma carga tributária neutra, né, não ter um repasse, não é muito por aí que está indo, então impacta diretamente nos nossos negócios, no nosso bolso também. Então, um pouco essa ideia, ele ia estar, tô vendo aqui, ele ia estar se locomovendo a Campinas para dar uma palestra, mas vai entrar com a gente. Então, sem muitas mais milongas aqui, não sei, Cris, se você queira colocar alguma coisa, na sequência, por favor, fica à vontade para convidar o Marcos aí. Já estou deixando aqui permitido a gente dividir, Marcos, então fica à vontade também. Não só isso, boas-vindas para todos e eu fico feliz esse grupo estar se encontrando, né? E que a gente realmente cada vez mais se aproxime. Agradecer ao Marcos por estar aqui e eu tinha avisado que ele ia fazer a segunda fala porque o Rodrigo precisava, mas aí teve uma outra mudança agora, Marcos. Mas é isso, agora você já está aqui também. E aí o Marcos, com você aí nessa, super obrigada por estar sempre compartilhando com a gente informações importantes. O Marcos, o problema de ser de casa é isso. A gente puxa para lá, puxa para cá, não sei o que. Intimidade é um problema, viu? Não, mas é um prazer estar com vocês de volta aqui, enfim. Trago boas notícias porque o setor ele continua crescendo e não é novidade por vários aspectos, né? Então, antes de eu compartilhar, vamos fazer só um breve relato do que vem acontecendo, né? Como participante do mercado imobiliário amplo, né, grosso modo, do real estate, vocês devem estar observando que o mercado imobiliário brasileiro vem crescendo. Esse ano está crescendo mais que o ano passado. A gente vai ter o melhor ano de crédito imobiliário agregado do Brasil, né? Isso quando a gente fala em mercado imobiliário amplo, né? Residencial, comercial.
as operações de logística, a vacância em logística, que é um setor afim ao setor de vocês, vem em queda, vem muito baixa, os preços vêm subindo, e a própria economia brasileira vai ter um crescimento maior do que o que se esperava, né? A gente está, na verdade, com um relativo aquecimento da economia, por isso mesmo aí as questões aí de taxa de juro para conter a inflação que vocês devem ter observado aí via Banco Central. Então, assim, o cenário grosso modo, muito crescimento forte no setor de real estate em sentido amplo, no setor de logística, no setor residencial, e também na ocupação de lajes corporativas, lajes comerciais, aí, sobretudo em São Paulo. Então, esse aquecimento da demanda, que é um aquecimento puxado pelo mercado de trabalho, vamos falar o português claro, quem que está puxando a demanda é o mercado consumidor, é o mercado de trabalho. A gente atingiu o menor índice de desemprego desde 2012, alguns estados brasileiros com pleno emprego. Então, esse aquecimento forte aí da demanda, tanto para o residencial, quanto para o comercial, quanto para o logístico, não podia ser diferente, impacta no self-storage, né? No setor de vocês, né? Então, o que eu vou apresentar é um dado de crescimento bem importante aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Só me diga quando já estiver visível. Está visível já? Já, tá ok. É um dado do segundo trimestre, né? Então, só lembrando, a gente faz aqui para Asbras, o nosso grupo hoje são 3 empresas, né? A Brain, o GeoBrain e a Global Talent, né? Que é de gestão de pessoas. E, primeiro, um panorama geral, né? Houve uma queda na vacância, a vacância reduziu. A gente está com uma vacância aí agregada de 16,8, uma BL total superior a 2 milhões de metros, então atingimos um número importante, 586 operações em 107 cidades do Brasil, 218 mil boxes a um preço médio listado de R$ 116, né? Então são números muito fortes. A gente mapeia essas 586 operações e faz a extrapolação a partir de uma amostra que representa 40% dessas operações, né? Então, a partir de 40% das operações, a gente extrapola o resultado desse trabalho que eu vou apresentar para vocês, né? Então, aqui, se a gente comparar a Brasil ainda, né? A relação trimestral, segundo de 23, segundo trimestre de 24, ampliou o número de cidades, ou seja, mais cidades já tendo operação, também ampliou o número de operação, cresceu 6%, o número total de boxes cresceu 15%, a BL média cresceu 7,6% e a vacância média caiu 6,9%. Ou seja, crescemos em queda de vacância, o que é assim, impressionante. Quer dizer, o setor conseguiu crescer e a vacância diminuir, né? Normalmente é o contrário, né? Quando você tem a expansão, você tem aumento ali da vacância. Não aconteceu isso, né? Então, se a gente pensar aí a contínua evolução do setor, né? 2020, em termos de box, 81 mil box, agora 2024, atingindo 218 mil boxes aí no período, tá? Quando a gente vê o número de empresas, 294 empresas operando, tá? Evolução do número de operações, 586 operações, então a gente registrou 3 novas operações na variação trimestral. E a BL média, né, quando a gente compara ali um pequeno crescimento na BL média, 3.400 metros, a gente vem aumentando a BL das operações, né? Esse aumento da BL das operações vem muito em linha também com a necessidade de crescimento logístico que a gente vem encontrando das empresas aí no e-commerce na última milha, né? Uma média de 373 boxes por operação. Então, aqui a gente tem a avaliação em relação ao trimestre anterior, 2%, e a avaliação anual, 8% aí no período, né? Quando a gente olha o preço médio, ele não teve variação, a gente não verificou uma variação, R$ 116. Então,
manteve-se aí o preço pedido, né, o asking price, né, e a vacância vem reduzindo, né, então a gente conseguiu aí ter atingiu, né, voltou a atingir os menores indicadores de vacância, que já tinha atingido no terceiro TRI de 22, né, e também próximo ali no primeiro TRI no primeiro TRI de 23, agora é 16,8, né? Eu gostaria de ressaltar que a parte da queda importante da vacância vem da região norte, nordeste e centro-oeste. Então, essas regiões, elas reduziram a vacância, né, de maneira muito impressionante, né? O sudeste, que é obviamente o maior volume, manteve ali em linha 17%, o sul também. Então, a gente já teve aí uma redução na média da vacância Brasil. Quando a gente olha o ABL médio por região, o Sudeste aí chegando ali, muito puxado por São Paulo, né, com aquele limite de 5 mil metros, chegando próximo aí a 5 mil, 4.600 metros, o Sul 1.700 e o Nordeste, Norte, Centro-Oeste por volta, atingindo, chegando a 2 mil metros aí de ABL, né? Então, a gente também, obviamente, analisa o preço médio por região, alguma variação, né? Aí favorável ao Sudeste, com 3% acima da média nacional, né? Então, fazendo uma leitura de como é que está o perfil das operações, né? Essas 586 operações, mantendo aí um total de 218 mil boxes e uma disponibilidade de 36 mil boxes, né? Como a gente pode observar por período, basicamente sem grande alteração, as vacâncias vêm sendo mantidas aí num patamar bastante aceitável, né? Quando a gente olha o perfil da composição desses boxes, a gente vai na linha, vai naquela observação mostrando que vem tendo uma demanda importante para boxes grandes, porque naturalmente não é um box familiar, é um box empresarial, é um box que vai atender uma demanda empresarial. É claro que a maior concentração de oferta está até 6 metros, né? Aonde a gente tem 62, 63% da oferta, né? Mas à medida que a gente vai aumentando a metragem, também vai caindo a vacância, né? Então mostra aí que tem uma demanda importante aí para esses boxes grandes aí também, né? Naturalmente, os boxes pequenos permitem aí com que a gente tenha uma cobrança melhor, né? Mas o que é impressionante, já não tem muita variação a partir do momento que a gente vai para o boxe médio e grande, né? A gente está mantendo aí um preço médio bem importante de R$ 97,00 o metro quadrado, né? Claro que média sempre é ingrato, né? Ingrato a gente olhar médias, né? Mas a gente tem, obviamente, mínimos, né? Mínimos e máximos que chegamos a encontrar, que têm justificativas específicas, né? Não vem ao caso entrar ali, a gente confirmou os preços, eu pedi para checar, era isso mesmo. Então, claro que a gente tem variações muito amplas aí no setor, né? Por exemplo, eu já falei para vocês, eu alugo um box pequeno, na região sul do Brasil e pago mais que a média Brasil, né? Por exemplo, e mais do que a média do sul. Então, isso tem a ver com a qualidade da operação, com as necessidades que cada cliente tem, por aí vai, né? Um dado bem importante, viu, Tiago, é que melhorou muito os atributos aí das operações. As operações estão se qualificando mais, né? Quando a gente olha aqui o segundo TRI de 23 contra o segundo TRI de 24, claramente a gente vê uma melhor qualificação das operações, né? Então isso é bom, né? Porque você qualificando mais a operação, isso aí vai para o preço, né? Isso vai para a qualidade do ativo, né? Vai para a qualidade do ativo e naturalmente vai para a melhoria dos resultados, né? Agora olhando o perfil regional, né? Olhando aí o Sudeste, né?
Quero ressaltar que não é só São Paulo capital, né, que a gente observa, então a gente tem espalhado aí também várias outras cidades que já acontecem no interior, tendo operações, seja interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, aparecendo operações, Uberlândia, que é um centro logístico importante com operações, né? No Sudeste, a gente tem, de fato, uma ABL que é 37% maior do que a média Brasil, e um número de boxes que é 22% maior do que a média Brasil, né? Também houve aí uma evolução, né? Não, na vacância aqui a gente tem uma pequena variação vírgula, por isso que aparece aqui uma diferença, mas na média ela é igual, né? Mas também cresceu a ABL, cresceu o número de boxes, cresceu o número de operação e cresceu o número de cidades aí sendo atendidas. 4 cidades a mais aí apareceram, né? As operações novas conseguiram, inclusive, ter uma vacância menor até do que a vacância histórica, ou seja, são operações mais ajustadas aí à realidade em que ela se insere, né? Aqui se a gente pode acompanhar todo o histórico trimestral, como é que vem evoluindo, né? A evolução em relação à vacância do Sudeste, a vacância Brasil, né? Então, como a gente demonstrou, não teve variação praticamente aqui na vacância Sudeste, mas a vacância Brasil caiu, né? O que vem sendo notável, né, e vai em linha daquilo que eu falei do aumento da metragem, é que as operações estão maiores. Eu não sei se vocês estão vendo isso na cidade de vocês, na realidade de vocês, mas a gente vê operações maiores e operações ampliando, né? Operação que já está consolidada, ela querendo espaço mais, né? Querendo ampliação. Então, eu tenho visitado algumas operações no Brasil e elas têm procurado fazer ampliação, né? Então, realmente, o incremento de ABL é muito grande, né? De 9%, é bem significativo, de um ano, né? Em um ano, né? Muito importante, né? E quando a gente olha aquele perfil de boxe por tamanho, a gente vai encontrar essa paridade aí bem clara, né, entre o incremento dos boxes grandes. Eu gosto sempre de comparar esse número aqui, ó. O de 7 a 15, vamos lá, o de 4 a 6 é 29%, 31% da disponibilidade, está bem em linha. Aqui a gente tem 18,2, 19,7, está bem em linha. Aí a gente tem, a partir do 16, 8 para 5, 5 para 6, 6 para 1. Quer dizer, a gente tem mais oferta relativa do que relativo. Quer Então, entrar? claramente está tendo aí mais demanda. Ah, quem que o senhor está esperando? Vou chamar ele. Só fecha ali o microfone lá, por favor, ali para não... Estou tentando, pronto, fechei. Continuando aqui, né? Então, o Sudeste aí também uma variação um pouquinho superior em relação a preços do Brasil, tá? Sobretudo no box pequeno, R$ 126. Aqui a gente tem mínimas, médias e máximas que a gente encontrou tanto no Brasil quanto no Sudeste, né? E também os atributos também maiores ali, olhando para o Sudeste. A gente faz sempre aquele recorte da cidade de São Paulo, 95 mil boxes operando em São Paulo, 13% de vacância, então a vacância em São Paulo é menor que a vacância no Sudeste. Importante dizer, quer dizer, São Paulo, que é o maior peso, tem uma menor vacância também, né? Consegue ter preços também maiores que o Brasil, do que a média Brasil, né? E também uma boa qualificação de atributos, né? Sobretudo câmera de vigilância, alarme, acesso exclusivo, proteção contra incêndio, né? E a gente consegue fazer aí, encontrar onde estão as grandes concentrações de operação, seja em São Paulo, né? A quantidade de boxes colocados por região, né? Faz um detalhamento dessas regiões.
para que vocês possam ver como realmente está bastante disseminado ali na cidade, né? A região sul, para a gente ir indo já para os fechamentos aqui, né? Também é importante dizer, não é só a capital, a gente vai ter, por exemplo, Blumenau, Chapecó, Ponta Grossa, quer dizer, a gente já encontra uma disseminação fora das capitais, acho que isso é um ponto importante, ou seja, as cidades médias já tendo uma demanda importante também para o self-storage, né? Caxias do Sul, né? Então, a gente já tem efetivamente outras cidades fora as capitais. O que vem caracterizando aqui a região sul é um tamanho menor, né? Um tamanho menor em termos de número de boxes, em termos de ABL, né? A gente vem encontrando aqui, né? Então, se a gente encontrar as 114 operações no sul, as novas operações ainda com uma vacância importante, ou seja, ainda não estão consolidadas, as operações antigas já consolidadas, né? Mesmo assim, a gente vem mantendo ali uma vacância de 21%, o que é bastante razoável, né? Não teve uma evolução em relação ao mesmo período do ano passado, né? Quando a gente olha a vacância, ela se manteve, né? Ela caiu um pouco em relação ao trimestre anterior, né? E a ABL vem se mantendo no mesmo patamar, né? Aqui também, né, a gente encontra uma lógica de maior volume efetivamente nas operações menores, nos boxes menores, está muito concentrado em boxe menor na região sul. Isso possivelmente é uma demanda ali muito característica de famílias e tal, mas também uma disponibilidade no box pequeno muito importante, muito significativo. Naturalmente, os preços caem na média 16% em relação à média Brasil, né? E também a gente encontra mínimos, médios e máximos quando a gente olha a região sul e compara com o resto do Brasil, né? Melhorou também, vem melhorando também os atributos, vem qualificando mais também a região sul, né? E para a gente fechar aqui a breve apresentação, a região, as outras regiões, a gente ainda está agregando pelo volume para não identificar, mas acho que na próxima a gente já consegue separar pelo menos ali o Nordeste, né? Também a gente vê uma disseminação grande dessas operações ao longo do Nordeste, né? Em termos de volume de boxe, é só 6% menor que a média brasileira, mas em termos de ABL está muito mais próxima do Sul, 44% menor que a média brasileira. Não houve expansão ali de cidades, mas houve expansão de operação, de boxe e de ABL. E, sobretudo, caiu muito a vacância. Quer dizer, então, o Nordeste, as outras regiões, aumentou bastante a BL, aumentou bastante o número de box, o número de operações ampliou muito, né? E caiu a vacância. Então, mostrou que tinha uma demanda reprimida ali importante na região Nordeste, com uma vacância, de maneira geral, muito baixa, independente do período em que a gente encontra ali a operação, né? 50 mil boxes, né? Então, atingimos ali efetivamente um piso muito baixo de vacância, 33% menor a vacância do que a média Brasil, né? Caiu em relação ao ano passado e caiu em relação ao trimestre anterior, tá? E se a gente olhar ali a composição de boxes, basicamente tudo, né? Claro que a maior disponibilidade ainda está no pequeno, né? 41% da disponibilidade contra 29% da oferta. E eu entendo que isso aqui é uma lógica muito residencial, muito familiar, né? Mas à medida que a gente vai aumentando, isso aqui vai equilibrando, vai tendo uma vacância baixa aqui. Preços no pequeno apenas 6% menor do que a média Brasil, mas bem menor, né, no médio e, sobretudo, no grande. Vai para R$ 63,00 o metro quadrado do box grande ali na região Nordeste, né? Então, a gente pode observar bem a relação entre a média nacional e a região, né? Também encontramos
mínimos bem apertados, né? A média aqui e algumas máximas importantes aqui no Nordeste e Centro-Oeste, né? Também melhorou muito a qualificação, sobretudo câmara de vigilância, alarme e acesso exclusivo, né? E é isso que eu tinha para trazer para você. Deixa eu parar de compartilhar, ou seja, qual que foi o resumo, Thiago, e demais. Seguindo a lógica da economia brasileira, eu acho que o setor de self-storage, viu, Thiago, se coloca muito próximo da dinâmica econômica Brasil. Não podia ser diferente. A gente aumentou a BL, aumentou o número de box, aumentou o número de operação, e caiu a vacância. Ou seja, o setor aqueceu, o setor está aquecido. E a gente observou a ampliação de área naquelas operações antigas. Aquelas operações antigas que podiam ampliar área, vem ampliando a área. Por isso a gente vem vendo o crescimento da ABL até maior do que o número do crescimento de operação e do número de box. Ou seja, resumindo, a economia vem aquecida, seja no mercado residencial. Vamos só combinar que a gente vai ter um volume de entregas recorde esse ano, né? E no ano que vem, 24 e 25, entregas residenciais, tá? Essa movimentação de entregas residenciais vai ser gigantesca no Brasil inteiro, porque a gente está com os 2 melhores anos de crédito imobiliário. Isso vai significar movimentação residencial, ou seja, demanda para box residencial. E no setor, vamos chamar assim, pró-logístico, ligado à logística, é desnecessário dizer, né? A coisa já vem forte. Só uma rápida história pessoal. Além de eu já ser um usuário, né, do self-storage como pessoa física, eu tenho um filho que resolveu abrir um negócio de e-commerce, não pensou meia vez em já entender que ele vai colocar o endereço, vai colocar a operação dele num self-storage, né? Ou seja, e é uma pessoa jovem, 25 anos, né? Então, para o empreendedor já está muito claro, esse empreendedor de comércio eletrônico, está muito claro essa possibilidade do self-storage, né? Então é isso, gente. Mercado aquecido. Eu deixo vocês aí com o Thiago. Marcos, obrigado. Turma, pressionado aqui por tempo, porque eu quero que a gente possa ouvir o Rodrigo com a calma que ele merece. É um assunto super importante, então vou tentar ser muito conciso aqui. Mas enquanto eu ouvia o Marcos, eu queria só fazer uma colocação que é assim, né? A gente fica pensando, pô, qual que é o valor da rede? Qual que é o valor de fazer parte da Asdas? O que a Asdas pode ser? Por que foi essa nossa ideia de começar com esse call? Nós estamos no terceiro trimestral. Turma, Marcos Catalian é um gigante da área de pesquisas. O tempo dele, a dedicação que ele está oferecendo para nós, essa visão detalhada, a única pesquisa de dados de self-storage, a visão macro dele, de mercado imobiliário como um todo, cobre todos os setores, trabalha para incorporadoras ao longo do Brasil inteiro. Poxa, né, assim, Rodrigo, já queria agradecer. Rodrigão, não me decepcionei que eu lavei a alma para você na introdução. Falei o Rodrigo, que a hora dele custa R$ 100 mil e tal. Então ele lá é um gigante, um interlocutor, né, do setor imobiliário em todas as suas classes de ativo, com Brasília, na representação dos interesses do Secov, do setor como um todo, nessa questão da reforma tributária. Então, assim, é sobre isso, turma. Assim, e a gente tem que conseguir ampliar esse grupo, porque esse benefício tem que ser estendido aos outros, aos demais, né? Eu queria fazer 3 comentários, acho que o Marcos já matou. É isso aí, trimestral, vamos ter muitas aha moments, assim, né? Muitas redescobertas de 3 em 3 meses, a gente vai aos poucos percebendo tendências, mas vacância caiu, oferta subiu, Nordeste aquecido, como estava no passado também, mas esse dado novo da qualificação dos ativos é muito representativo. Assim, a melhora na qual é o entendimento do operador de que o self-storage é uma operação de varejo, seja na localização que ela tem que estar presente, na qualidade do atendimento, na comunicação visual, na limpeza, na infraestrutura, nas câmeras. Isso está ótimo. Assim, é aí que a gente precisa ter, né, o self-storage. Quando a gente começou há 10 anos atrás, gente, era assim, pô, tem um galpãozinho meio perdido no subúrbio, não dá para fazer nada, eu vou montar uns boxes lá.
com todo respeito, essa é a evolução do setor que a gente está, né, que a gente tá vendo acontecer. Então, assim, é muito contente, Marcos, de novo, obrigado. A gente não deixa passar despercebido a qualidade da sua análise, desse encontro. É, é muito entusiasmante para nós. Estamos aqui em 35 pessoas, deixa eu citar mais um. Cris, quer fazer alguma colocação? Não? Você está no mudo, Cris. Não, vamos passar para o doutor Rodrigo, né? Então, agradecer mais uma vez ao Marcos e a gente fica feliz com essa evolução. Escutar que de coisas positivas é muito bom. Rodrigão, você para quem não conhece o Rodrigo, turma, né, sócio do escritório VBD, já nos ajudou na associação algumas vezes, profundo conhecedor do ativo de self-storage, trabalhou comigo aqui também nas teses de ISS, então ele sabe exatamente como se usa, qual é a legislação, desde uso e ocupação do solo até tributária, então é alguém próximo do setor. A gente não combinou muito aqui, porque ele conhece tanto do tema. A ideia é te oferecer, Rodrigo, 30 minutos para você ficar bem à vontade de poder, enfim, acho que fazer uma atualização para nós todos aqui. Hoje em dia é tão difícil focar em notícia, né, que é tanta coisa o tempo inteiro. Então também ter a oportunidade de receber algo sumarizado, assim, né, de você tem muito valor. Então, obrigado. Eu comentei que estava uma agenda super corrida, então a gente agradece bastante aqui. Valeu. Obrigado, Thiago. Obrigado, Cristina. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para debater esse tema. Eu, além de um colaborador daí da Asbra, sou um fã de vocês aí, né? Tenho acompanhado a evolução de vocês, vou vendo os números aqui, eu falo, nossa, impressionante aí o quanto a gente já avançou aí com essa operação, né, que era desconhecida de certa forma. O Thiago colocou, né, as pessoas iam lá achar algum galpãozinho no interior, mas hoje de uma maneira bastante não só organizada, mas também necessária aí para o desenvolvimento das cidades, né? Eu acho que vocês fazem parte aí de algo muito importante para a cidade, que é essa é, não só a capilaridade de vocês, mas também a organização de vocês aí em relação ao atendimento dos usuários. Então, queria parabenizar a todos. Tiagão, eu vou tentar aqui passar uma apresentação que eu tenho utilizado aqui no Secov. Já até vou colocar, talvez vocês vão me falar, Rodrigo, depois você me passa a apresentação. Eu não tenho compartilhado a apresentação por um motivo, gente, porque, como o Thiago colocou, as coisas estão em ebulição, mudando, 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 mudando. Então, é até um respeito a vocês para que a gente, assim, toda vez que vocês precisarem, eu estou aqui, me chamem, estou super à disposição, mas eu acho que eu vou tentar passar um pouco aqui nos próximos 10 minutos, mais ou menos, como é que tá, o que que é essa reforma, como que ela tá, para a gente tentar ficar na mesma página todos aqui. E depois eu fico aqui aberto a perguntas, a debates aqui, porque eu acho que é importante eu ouvir vocês também um pouco de como é que vocês estão vendo aí a reforma tributária na operação e no negócio de vocês. Bom, rapidamente, quando a gente fala aqui da reforma tributária do consumo, acho que o primeiro ponto que a gente precisa olhar, e eu acho que alguns de vocês já devem ter visto um slide meu sobre isso, ou alguém falando a respeito disso. A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, né? Quanto que a gente paga de tributo sobre consumo? Então, quando vocês olham na operação de vocês, vocês emitem lá um contrato, fazem uma cobrança, uma boletagem para o cliente de vocês. E se eu perguntar para a maioria de vocês aqui, quanto que vocês pagam de tributação de consumo na operação de vocês? Aqueles que estão no lucro presumido, provavelmente vão me responder: Rodrigo, eu pago 3,65%, porque eu faço locação, nem ISS eu tenho, né? Eu pago 3,65% de PIS e COFINS. Outros que talvez aí tenham atividades relacionadas à prestação de serviço, e aqui não estou falando do self-storage exatamente, podem responder: eu pago o ISS mais 3,65% aqui na saída. Mas isso, pessoal, é o valor do tributo que nós pagamos hoje sobre a nossa receita bruta quando a gente está no lucro presumido e quando a gente está dentro de uma prestação de serviço. O que que acontece?
além deste tributo que a gente paga, dentro dos nossos custos para a prestação do nosso serviço ou para a locação do nosso imóvel, enfim, para a atividade que nós estamos exercendo, existem os chamados tributos residuais ou resíduos tributários. O que que é isso? Todos vocês estão usando um computador agora. Sobre este computador incidiu PIS, COFINS e ICMS, talvez até ISS, no desenvolvimento de um software, por exemplo. Tudo isso faz parte do custo que vocês, né, do valor que vocês pagaram para a aquisição desse equipamento. E, portanto, dentro do valor daquilo que vocês produzem, este tributo vira o quê? Custo. Esta reforma tributária, ela vem com a intenção de tentar Alô? limpar este custo, com a intenção de tentar deixar transparente a existência desses tributos aqui ao final, para que a gente entenda que ao final dessa cadeia produtiva o valor do tributo. Rodrigo, mas é só para isso que serve? É só para eu saber quanto que eu estou pagando de tributo? Não, é para que a gente não tenha resíduo tributário. O que o resíduo tributário faz com os bens produzidos aqui no Brasil? Eles encarecem. Se eu estou exportando um produto e que, de certa forma, ele carrega tributo, o que acaba acontecendo? Eu estou exportando tributo, e isso torna o Brasil menos competitivo. A mesma coisa aqui. Imaginem vocês se a gente fosse capaz de identificar todos os tributos que vocês pagaram na aquisição de bens ou serviços para produção do imóvel que vocês utilizam hoje para locação, e eu dissesse para vocês, ó, a gente vai ter a capacidade de tomar crédito de tudo isso aqui que vocês compraram, né? Certamente a gente aplicaria um preço diferente aqui na saída, correto? Então, essa reforma do consumo, ela é sobre isso. E o que ela vai mudar nesse sentido, né? Nós tivemos a aprovação da emenda constitucional 132, de uma maneira muito resumida para vocês. Nós estamos aqui trocando ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS por outros 3 tributos. A CBS, que vai substituir a PIS e COFINS, o IBS, que vai substituir o ISS e o ICMS, e o imposto seletivo, que vem aqui como quase forma de substituição do IPI, não vai substituir de forma definitiva por conta de Zona Franca de Manaus, mas criando aqui um imposto que a gente chama de imposto do pecado, mas um imposto regulatório para inibir consumo de determinados bens e serviços, tá? Além disso, essa emenda constitucional alterou a forma de cálculo do ITCMD, né? Ela vai gerando aí, determinando aí uma progressividade. O ITCMD é aquele imposto sobre doação e transmissão causa-mortes. Talvez vocês estejam vendo aí várias notícias a respeito disso. Ah, vai aumentar, precisa fazer alguma coisa, né? As pessoas que estão aí fazendo planejamento patrimonial sucessório. O IPTU, isso aqui direto na veia da nossa atividade, há uma possibilidade de alteração da planta genérica de valores por decreto. Então, o prefeito pode agora, cumpridos alguns requisitos legais, alterar a planta genérica de valores. É importante a gente ter isso na cabeça. PVA para embarcações e aviões, não interessa muito, e a gente saber também que a gente deve ter aí nos próximos dias, nos próximos meses, a apresentação de uma reforma da renda, que a gente ainda não tem aí um texto apresentado por esse novo governo, mas a gente tem uma ideia de por onde ela deve caminhar. Vocês devem estar me perguntando, Rodrigo, mas espera aí, eu como atividade de self-storage, me identifico, né, pelo meu KNAI, como atividade de locação. E locação não paga ISS nem ICMS. É verdade. Mas com a reforma tributária, nós passaremos a pagar o IBS. Vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar isso para vocês. Portanto, nós vamos ter agora, a partir de então, uma estrutura diferente de tributação em relação à atual, né? Ainda que eu me identifique aqui como locação, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso e de como isso vai ficar em relação à nossa atividade. Quando que isso passa a valer? Isso passa a valer a partir de 2026 com uma alíquota teste. Então, em 2026, nós teremos uma alíquota teste de 1% somando IBS e CBS. Este 1% vai ser compensável com PIS e COFINS. Por que o governo está fazendo isso? Para entender o que vai ser a aplicação desse novo regime
em razão das atividades econômicas. Então, ele quer testar essa situação para saber se ele está bem calibrado de alíquota. E a partir de 2027, eu deixo de ter PIS e COFINS e passo a ter CBS. Nós vamos entender o que vai acontecer com a alocação em relação a isso. A partir de 2029, eu passo por um período de transição em que, a cada ano, eu vou cobrar 10% da alíquota total de IBS e vou diminuir em 10% a alíquota de ICMS e ISS. Assim por diante, até 2033, quando eu terei a extinção do ICMS e do ISS e a aplicação do IBS. Vejam vocês que neste período aqui, ó, neste período, né, para aquelas empresas que hoje não pagam ISS nem ICMS, nós vamos ter uma transição bastante importante, porque eu passo a ter um tributo novo incidindo sobre a minha operação, num sistema, num regime de não cumulatividade. Então, a gente vai ter aqui uma alteração de mindset muito, 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 muito importante, e eu vou explicar um pouquinho para vocês por quê e como isso vai acontecer na alocação. Se eu olho aqui na alocação, né, para a tributação atual, no lucro presumido, de quanto que nós estamos falando ali? De algo até de 11,33 a 14,53 da Receita Bruta. Dentro desse 14,53, nós temos 3,65 de PIS e COFINS. Isso aqui vai deixar de existir, lembra que eu falei? Como é que vai ser, então? Então, nós precisamos entender aqui como ele funciona hoje para saber como ele vai passar a funcionar. O que é importante a gente saber? Que o cálculo hoje é por dentro. Portanto, a cada R$ 1.000 que eu cobro do meu cliente, o que tem dentro desse R$ 1.000? PIS e COFINS. Porque o valor que eu cobro hoje do meu cliente, dentro do valor cobrado, eu tenho o tributo de PIS e COFINS. Isso vai mudar, a gente vai ver como é que vai ficar. Eu não consigo ter crédito, o resíduo tributário não é recuperável, perfeito? E o regime hoje aplicado às empresas de lucro presumido, ele pode ser o regime caixa ou competência. O que quer dizer isso? A locação venceu, eu não recebi, no regime competência, eu tenho que reconhecer a receita de qualquer forma. No regime caixa, eu só reconheço a medida do efetivo recebimento do valor, né? E a gente vai ver que isso vai alterar. Então, olha, olhando aqui essa situação, eu pago 14,53, dentro dele eu tenho 3,65, esse 3,65 está dentro do valor cobrado, portanto, por dentro, né, um cálculo por dentro, e eu não tomo crédito de nenhum desses insumos aqui que compõem a cadeia. Como que vai ficar? E aqui já adianto para vocês. Se vocês compraram a ideia de que a reforma tributária trará simplicidade para as atividades de locação, vocês compraram um discurso equivocado. Por quê? Porque a gente não vai ter mais simplicidade, a gente vai ter mais complexidade, pelo menos para a atividade de locação. O que muda em termos, o que eu posso falar que pode ter de simplicidade? A alíquota ou a forma de tributação em todos os municípios vai ser muito parecida, né? Posso até ter uma alíquota diferente, mas isso vai se aplicar a todas as atividades, não só a nossa atividade. Portanto, eu tenho uma diminuição da quantidade de legislação aplicável às atividades econômicas, mas o operacional nosso vai ficar bem mais complexo. Por quê? Vamos começar aqui, ó. Eu vou primeiro falar aqui da questão da base de cálculo ajustada. Lembra que eu disse para vocês que o cálculo nosso atual era por dentro? A partir de agora, o cálculo nosso vai ser por fora. E o que acontece quando o cálculo nosso é por fora? Quando o cálculo nosso ele é feito por fora, a gente retira dessa situação o valor do tributo. E o que isso significa para a gente? Eu não posso mais falar que o meu preço, naquele exemplo que eu dei, é 1.000. Por quê? Porque o meu preço, se eu falar que meu preço é 1.000, sobre este valor vai incidir um novo tributo. E o consumidor final, né, aquele que está pagando o boleto final nosso, vai pagar o valor de 1.000 mais o tributo. É como se a gente, né, quem já foi para fora fazer
comprar alguma coisa lá fora, você vai comprar um telefone celular. Você fala, quanto que é o iPhone? US$ 1.000. Você chega no caixa para pagar, é 1.000 mais o quê? Mais o tributo. Então, o preço é 1.000. E aí, a hora que você vai fazer o pagamento, você paga o valor do preço mais o tributo. Isso implica em vocês olharem, terem a necessidade de olhar todos os contratos de vocês. Que no contrato de vocês hoje, o valor que aparece lá é o valor já incluído de tributo. Então, vocês vão precisar repensar isso em termos de precificação, em termos de informação ao consumidor final. Porque esse consumidor final vai receber um valor do preço constante do contrato, mais o tributo vigente, no momento em que isso for cobrado, ou vencida a obrigação, caso ainda a gente tenha aí um regime de competência. Então, essa é a primeira questão. Muda a base a ser tributada. Não é mais o preço com tributo e passa a ser apenas o preço. Quando eu estiver falando de locação residencial, eu tenho um redutor social de R$ 400. Aplica para a gente? Entendo que não. Tá? Teria que vincular isso a algo especificamente vinculado a um apartamento residencial. Então, não sei se a gente conseguiria ter um box assim de tal vinculação para tentar algo nesta linha. Então, me parece que eu não tenho esta aplicação aqui, portanto, eu não tenho redutores aqui nessa situação de vocês, é o valor da operação mesmo. Eu passo a ter crédito de BS-CBS. Então, tudo aquilo que eu consumo, tudo aquilo que eu tenho, energia elétrica para poder oferecer o box, o serviço de segurança, o serviço de logística, o computador, o software, toda essa estrutura vai me gerar crédito. Inclusive, se vocês construírem um imóvel do zero. Vocês vão ter crédito de tudo aquilo que vocês compraram, adquiriram de material de construção para a construção deste imóvel. E ele também vai gerar crédito para vocês para efeito, seja de compensação do tributo, seja de ressarcimento para vocês. Qual o ponto importante? Nós ainda temos no projeto de lei que foi apresentado, não está aprovado ainda, mas um regime de competência que foi colocado, diferente do regime de caixa. Nós estamos tentando alterar isso via Secov. Mas por que isso é importante? Porque se vocês tiverem se prevalecer essa ideia, se um aluguel vencer e ainda que vocês não tenham recebido, vocês terão que pagar o tributo. O aluguel está vencido e, portanto, a obrigação é devida dentro do regime de competência. Se a gente conseguir alterar para o regime de caixa, aí vocês terão só que pagar o tributo na medida do recebimento. Então, eu calculo o valor da operação, aplico uma alíquota. Rodrigo, por que essa alíquota de 10,6? A gente adotou aqui, como premissa, a alíquota de um redutor de 60%, que é o que está no projeto de lei, e adotamos uma alíquota de 26,5%. Isso aqui pode alterar, tá, pessoal? O governo já tem falado uma alíquota de 28%, portanto, aí, o nosso redutor de 60%, né, já daria uma diferença, né? Seria algo aí próximo de 11, alguma coisa. Então, a gente só para vocês saberem, a gente adotou aí 26,5% da alíquota geral de BS-CBS com um redutor de 60%. Ao aplicar esse 10,6 sobre o valor, né, o preço agora sem o tributo, eu acho o valor do IBS da CBS da operação e o valor que eu vou ter que recolher, eu deduzo daquilo que eu tenho de crédito dos insumos que eu paguei, né, dos tributos que eu paguei sobre os insumos para que eu possa realizar a minha operação. Funcionário gera crédito? Não, não gera crédito, pessoal. Funcionário direto não gera crédito. Então, esse é uma nova sistemática de operação. Eu quis trazer aqui para vocês um exemplo muito prático aqui, mas assim, mais para vocês entenderem o que isso pode acontecer pensando numa empresa de lucro presumido e uma pessoa física, né, alugando. Cenário atual. Essa pessoa paga R$ 3.500, eu pago um PIS e COFINS de 127,75, portanto, eu percebo, né, um preço para mim aqui de 3.372 e meu locatário tem um custo de 3.500. Para eu manter o valor, ou seja, se eu falar que o preço que consta no meu contrato continua sendo o preço a partir da reforma tributária, o que vai acontecer? Eu vou ter que cobrar sobre este preço aqui o tributo.
Então, 10,60 aqui, passo a cobrar mais R$ 371 do cliente. Chego no valor de 3.871. O cliente vai pagar 3.871. Perfeito? A minha receita líquida sobe, por quê? Como eu não tenho mais tributo sobre o valor do preço, ela fica mantida em 3.500. Então, eu estou aumentando a minha receita líquida nessa situação. Mas meu cliente está pagando mais. Se eu for por uma linha de manutenção do preço percebido, né, por mim, ou seja, eu quero colocar esta percepção de preço para mim, eu teria que fazer uma cobrança de 3.729, né? E o cliente, ou seja, com desconto para o cliente sobre este preço aqui que eu estava colocando de 127,75. Então, eu cobraria 3.729. Meu cliente vai ter um aumento de preço percebido por ele, mas eu mantenho a minha receita líquida em relação à situação atual. Tá? E se eu for manter o preço para a percepção do locatário, ou seja, o meu cliente vai ficar pagando exatamente a mesma coisa que ele percebe hoje de preço. Eu teria que cobrar os três, na verdade, 364, né, que é o valor que eu faria a cobrança desse meu cliente, com um desconto de 335 em relação ao preço inicial que consta do contrato, para que o cliente pague o 3.500 somando o valor do preço mais o valor do tributo, e, portanto, eu receberia uma receita líquida menor do que aquela que efetivamente eu tenho hoje. O que eu quero trazer aqui para vocês com isso? Que é importante vocês entenderem, e aqui eu não estou olhando crédito, tá, gente? Ó, não analisamos o tema de créditos aqui, a gente colocou uma manutenção de custos atuais, porque eu teria que analisar, né, para entender o valor efetivamente despendido aqui, se os insumos que eu pago hoje ficarão mais caros ou mais baratos com a retirada do tributo do preço que eu pago hoje. Isso é importante olhar, porque isso é uma forma de eu recuperar a minha margem líquida aqui, né, a minha receita líquida, se eu tiver um pagamento, um custo menor do que eu tenho hoje para a manutenção dessa atividade. Então, é algo importante, e para fazer isso, só dá para fazer isso olhando diretamente aí o exemplo concreto. Não é possível a gente fazer isso aqui num exemplo fictício aqui para vocês. Mas eu acho que era importante trazer essa percepção aqui para vocês, porque, de fato, nós vamos ter uma alteração da forma de precificação e os preços relativos, né, e os absolutos em relação àquilo que a gente vai praticar em relação aos nossos clientes, certamente eles vão ser alterados e a gente vai precisar aprender a fazer essa nova precificação. Só para vocês terem também conhecimento, a gente tem ainda alguns pleitos do setor que estão sendo discutidos no Senado Federal e na Câmara, como, por exemplo, a redução para 80% para a locação, né, da alíquota, do redutor de alíquota. Hoje, ele é de 60%, para as atividades em geral é de 40%, a gente está pedindo um redutor de 60%. Um regime de transição, porque imaginem que se vocês tenham aí um contrato, um BTS, por exemplo, em funcionamento. Como que eu vou alterar as regras de funcionamento do pagamento desse BTS, desse Build to Suit, no meio do caminho, num contrato aí, sei lá, de 20 anos, que 5 apenas passaram, sem eu ter um regime, sem existir um regime de transição, né? Vocês teriam que alterar, ditar esses contratos para tentar criar alguma manutenção de equilíbrio contratual. Então, nós estamos tentando fazer com que a própria lei traga regras para a manutenção desse equilíbrio contratual. Outros redutores de base de cálculo na alocação de imóveis, nós estamos tentando aqui, de alguma forma, né, se a nossa alíquota ficar em 60, criar algum redutor a mais aqui da base de cálculo, porque a gente não tem um negócio chamado redutor de ajuste. Contribuintes pessoas físicas de BSBS, estabelecimento de regras, que existe uma determinação na legislação que pessoa física que aluga imóvel pode ser considerada contribuinte de BSBS se realizar atividade de forma habitual e com finalidade econômica. Alteração na lei do inquilinato. Aqui é mais para uma segurança jurídica. Não me parece que o tributo componha preço da locação. E, portanto, repassar o tributo para o consumidor final não altera o valor da locação. Mas para deixar isso ainda mais claro, porque existem
regras específicas lá na lei do inquilinato, a gente está trazendo essa questão. E especialmente aqui a adoção do regime caixa para a operação de locação, que é fundamental, porque, né, imagina a situação de vocês não receberem a locação e ainda terem que recolher o tributo sobre essa locação não recebida. Isso geraria aí um prejuízo muito grande aí para a atividade de vocês. Tiagão, queria dar esse overview aqui para vocês, mas eu acho que talvez para enriquecer a nossa conversa, ficar aqui aberto a debates e perguntas de vocês. Rodrigo, obrigado. Vamos ter pelo menos uns 10 minutinhos, turma. Enfim, quero deixar aberto a vocês a perguntarem, mas tem que ter um tempinho talvez para respirar um pouco, né? Não sei o quanto cada um estava nessa mesma página. Eu já vinha participando um pouquinho dessas discussões através do Secov, já tinha ouvido o Rodrigo falar algumas outras vezes. Sei que para o empreendedor e para nós que queremos simplificar, né, a gestão dos negócios para poder focar no que interessa, que é a entrega da experiência para o usuário, que é achar imóvel, sabe, fazer uma boa compra, desenvolver, enfim, focar na atividade imobiliária, ainda mais para empresas pequenas, né, perceber que tem uma complexidade chegando em todos esses cálculos é um pouquinho complicado. Mas, enfim, quem tiver aí já recomposto alguma pergunta, tal, fiquem à vontade. O Senão eu pessoal tenho. pensando aí também, perdão. Não, no caso, eu vou só agradecer ao Dr. Rodrigo, assim, para mim foi um esclarecimento bem importante. Eu não tinha participado ainda, só ouvia algumas coisas, mas não fixava para observar. E é como você falou no início, né? A mudança de mindset mesmo, que a gente precisa olhar de outra forma e entender como é que veio e organizar a nossa operação. Super obrigada. E aquilo que o Tiago falou no início, né? A gente está aqui, tanto com o Dr. Rodrigo como o Marcos também, tendo essa oportunidade, tanto conhecimento, porque participamos da Asbras, né? E que realmente a gente, cada dia mais, consiga ter esse fortalecimento nosso do grupo. Super obrigada, viu? Obrigado pelo convite novamente. Eu até vou fazer dois comentários aqui para vocês, né? Um pegando o gancho do que a Cristina colocou. Não fossem as associações, pessoal, possivelmente a gente ia ter um cenário muito pior, mas muito pior do que a gente tem hoje. O papel das associações na discussão com o Congresso Nacional, trazendo demandas, mostrando a importância da necessidade aí, da realidade da atividade de vocês, foi fundamental, vou repetir, foi fundamental para que a gente chegasse naquilo que hoje né, e é efetivamente mais complexo do que a gente tem hoje, mas poderia ser muito pior, porque, por exemplo, o redutor de alíquota aplicado para a gente era de 20%. Nós saímos de 20 para 60 de redutor de alíquota. Olha a diferença disso. E isso é papel do trabalho das associações lá em Brasília, que é um trabalho, né? Eu passo quase toda semana lá em Brasília, acompanhando as associações nessas discussões. Mas é um trabalho que é difícil do associado enxergar, né? Muitas vezes isso não é tão transparente ou não está tão tangível. Mas eu diria para vocês que cada avanço que nós tivemos aí na legislação foi por conta do trabalho das associações. Então, quero enfatizar isso porque a gente tem ainda um trabalho pela frente. E aqui já faço o convite a todos também, seja via a Asbras aqui, mas aqueles que tiverem acesso aos seus deputados, nós estamos agora com eleição a prefeito, lembrar que esses deputados e esses senadores estão lá em Brasília com esse tema e é fundamental, fundamental que a gente mostre para eles toda a dificuldade ou toda, né, a necessidade de adaptação dos pleitos relacionados ao setor, porque nós é que acionamos, né, e que giramos a economia. Então, é importante que eles tenham essa sensibilidade de saber, ó, seguinte, o nosso setor aqui precisa caminhar com esses pleitos. E aí vou já para o segundo ponto,
Eu acho que aqui, né, o Thiago falou, eu tentei andar aqui um pouco rápido para vocês, porque é um assunto complexo, é um assunto denso, é um assunto difícil, vai mudar a forma como a gente faz negócio, não dá mais para a gente simplesmente pegar lá o contador que a gente paga meio salário mínimo e falar para ele, manda a guia para a gente, está tudo lindo, maravilhoso. O jogo vai mudar, gente, o jogo vai mudar, a gente vai precisar se adaptar para isso. Então, Tiago, eu vou colocar aqui, se as pessoas estão um pouco nauseadas ou assustadas com a minha colocação aqui, ainda que muito rápido, porque é muito complexo, fica como aviso o convite a entender o assunto, ainda que ele seja complexo, porque é fundamental para vocês. Vocês vão estar com isso no dia a dia de vocês, daqui a 2, 3 anos, tendo que encarar essa nova realidade. E quanto antes vocês entrarem nessa discussão, quanto antes vocês se adaptarem, mais vocês vão estar preparados para a mudança, mas mais do que isso, na minha opinião, vocês vão estar dando um passo na frente, tendo aí uma vantagem competitiva àqueles que não se adaptarem, porque aqueles que não se adaptarem, vou dizer para vocês, vão ter dificuldade de continuar no mercado. Rodrigão, você sabe que, para quem é aqui de São Paulo, se bem que eu acho que a eleição de São Paulo transbordou já, né? A palavra da vez são os cortes. Você me deu o Exato. melhor corte. Por que fazer parte de uma associação? Teu ponto um, né? Então, assim, porque às vezes a gente ouve, pô, anuidade, e aí a gente está aqui para, de forma muito humilde, tentar fazer o melhor trabalho de poder comunicar, mas essa movimentação, e não só, mas também liderada pelo Secov, e a gente estava ali, e o Rafael está com a gente, nesses últimos 4 anos, fez um trabalho importante, que é uma virtude que ele tem, essa aproximação mais da questão da legislação, etc. De 20% que era o nosso redutor como locação, nós estamos em 60, e tem um pleito ali para chegar em 80. E aí você me corrige se eu estou errado, Rodrigo. 80 seria mais ou menos para que a gente houvesse uma equiparação para não ter sobretributação. Isso E tem aí. um ponto, e aí eu faço essa pergunta, talvez para você e o Marcos também, como bom estudante de economia que é. Hoje, se a gente olhar aquela tabela, obrigado por trazer de forma tão lúcida, Rodrigo, vocês podem ver o seguinte: para manter o preço para o locador, nós teremos que subir o preço para o cliente em 7%, mais ou menos. Por aí. Então, que inflação que nós temos aí? Qual que é o impacto eventualmente inflacionário, né, dessa reforma que está que tá passando, né? Então, assim, quem vai tomar? A gente vai diminuir margem, ou cada setor vai testar o mercado e tentar passar, né, esse burden, né, esse peso, né, para o cliente, né? Assim, a gente estava falando semana passada, não sei se vocês viram, mas da inflação desse mês foi a passagem mais rápida da desvalorização do real nos produtos dolarizados que já aconteceu. A turma está passando preço, né? E daí a gente tem uma situação na outra ponta, né, que é de taxa de juros subindo, como o Marcos colocou. Né? Então tem uma questão de emprego, sim, que está sustentando um pouco isso, tem uma questão de repasse de preço, tem uma questão do governo gastando dinheiro, né, que é uma política econômica que não tem mérito, só é um fato, pondo dinheiro na economia. Então, enfim, teu corte, ninguém podia falar melhor num exemplo tão prático e tão que, enfim, né, acho que é uma função da associação. Obrigado, Rodrigo, esse é o garoto propaganda, né? E é um É um testemunho, tá? testemunho Eu quero deixar, eu não ganho nada para falar isso, Tô brincando. Pelo fato, contrário, a trabalhei gente que te deve o muito almoço agora. presente. A gente que te Acabei de deve o ver o almoço. Rafa aqui, queria cumprimentá-lo também. Tivemos um trabalho grande no Distrito Federal também a respeito disso. O Thiago participou também. E acho que sim, foi super importante esse trabalho das associações, ele é algo que a gente precisa valorizar, e a participação de todos, né, Thiago e Cristian, acho que é fundamental aí. Mas é isso. Agradeço aí mais uma vez o Vai lá, convite. Rafa, tô vendo o que você vai falar. Eu queria pegar uma carona nessa conversa e fazer uma homenagem para a Cristina, porque o que a gente está fazendo aqui é uma espécie de reforma tributária da comunicação da ASBES, né? A gente tem aqui o Marcos Catalhã e o Rodrigo, que são parceiros de longa data. Esse trabalho não começou agora, está sendo feito lá de longe e não foi feito para o Rafael, nem para o Tiago, nem para ninguém. Foi feito porque realmente eles acreditam em associação
tiveram em Brasília com a gente, já tiveram na Expo falando sobre isso. Então, são parceiros de longa data e tem muito a nos ensinar, né? E a gente precisa fazer reverberar isso no mercado e mostrar que a gente pode ter acesso a esse tipo de pessoa na medida que a gente se junta e continua somando forças para construir um mercado cada vez mais bem formatado, bem regulamentado aí. Então, obrigado, Rodrigo, mais uma vez, Marcos. E a você, Cristina, muito obrigado pelo trabalho que você tem feito. Quero te parabenizar aqui na frente de todo mundo. Obrigado, Super Rafael. obrigada. Ô, Marcos, para você a pergunta, vai. Você acha que essa reforma tributária, para deixar com uma pergunta, pode trazer impacto inflacionário em repasse, em uma corrida de repasse de preço? Sim. Com certeza, isso deve ocorrer. É por isso que o Rodrigo sabe, o setor está querendo levar a alíquota para 80%, né? O redutor, né, para 80%, e na incorporação de sair de 40% para 60%. E é isso mesmo, é aquela história, né? Com quem que o governo vai negociar, vai discutir? Com o setor organizado. O setor organizado são as associações, somos nós, né? E é por isso que a gente também na Brain está com todas as associações, Secov, Sebic, Sinduscom, Ademes, porque, enfim, é defender o setor. O cliente empresarial, viu, Thiago, ele vai se sentir menos, né? Mas o cliente pessoa física vai sentir mais, tá? Então, existe uma elasticidade maior, né? Para a pessoa física, ela sente mais, a sensibilidade a preço é maior e a demanda para o empresarial é mais inelástica, ela tende a sofrer menos, tá? Mas, assim, os operadores vão ter que se ajustar, porque o impacto na economia vai ser grande, né? E, assim, não há dúvida que o Rodrigo sabe que, na prática, essa alíquota aí, que ele colocou 26,5, eles vão jogar para cima, né? Vão jogar para cima e, enfim, não tenho dúvida, né, que isso aí vai acontecer e, portanto, mais ainda a gente tem que se organizar e defender nossos interesses aí, né? Os interesses da economia brasileira, né, em essência. Sem alongar muito mais, para a gente respeitar nossa disciplina de horário, mas eles entendem, né, que o cliente pessoa física, né, no final, quem pode repassar, não tem muito para quem repassar na cadeia. Em Então, crédito. dos créditos. Então, os agentes empresariais ao longo da cadeia, né, que já tem também essas estruturas meio tributárias, já trabalhavam com ICMS, crédito, débito, já tem um pouco. Eles vão trabalhar um pouco essa questão dos créditos para fazer o desconto naquela equação que o Rodrigo mostrou. Quando isso vai descendo até chegar na ponta final do consumo da pessoa física, né, isso não só vai, em alguns casos, perder essa sofisticação e essa empresinha da ponta que pode também fazer um uso menos assertivo, menos eficiente de toda essa paramentação, né? Mas repassa para uma pessoa física que tem pouca condição de passar isso à frente. Então, tem aí uma questão que eu acho que é uma questão que pode ter um impacto macroeconômico relevante, e vamos acompanhar. Já vou, Turma, só vai para lá. pessoal rapidamente fazer um complemento disso que você trouxe, que o Marcos comentou, existe um negócio que a gente tem trabalhado que chama preço percebido. O que que é o preço percebido? O preço percebido do consumidor final, pessoa física, é o valor do preço que você está cobrando mais o tributo cobrado. É assim que ele percebe o custo que ele está pagando. Para a pessoa jurídica, como ela adota crédito, ela tem um preço percebido diferente, porque ela tomou o tributo vira crédito para ela, né? Então é diferente isso na nova sistemática. E se eu pegar a sistemática atual, só para dar um exemplo rápido para vocês, uma empresa de lucro presumido que aluga algo por R$ 1.000, ela paga quanto de PIS e COFINS? 36,5. Então o preço percebido dela é o 1.000 menos o 36,5 dessa história, tá? E se ele está alugando este imóvel, né, para uma pessoa do lucro real, o preço percebido dele é 1.000 menos 9,25, porque ele toma um crédito de 9,25. Então vejam vocês, quem aluga, o dono do imóvel versus quem está alugando, hoje, em boa parte das vezes, eles têm preços percebidos diferentes. E isso vai afetar a forma de precificação do novo contrato. Por quê? Porque como agora o tributo é por fora, eu preciso agora entender que preço é esse, que eu percebo e que você percebe como locatário. Então, isso vai mexer a economia realmente, como você colocou, e pode sim ter um efeito aí
inflacionário. Se bem que, olhando tudo, né, como existem algumas coisas que devem baixar preço e etc., aí o Marcos vai poder falar melhor do que eu a respeito disso, tem muito mais autoridade. Eu não sei como é que isso vai refletir em termos de índices de inflação para a gente, mas é um fato que os preços vão efetivamente aí se movimentar. As melancias vão ter que se acomodar nesse caminhão aí. O papo macroeconômico podia ir longe, né? Porque se de fato toda essa reforma trouxer austeridade fiscal e for melhor percebido, o risco que o país mude, a taxa de juros real também, e aí, enfim, né? Mas vai ter um encadeamento de fatos. Turma, eu estou muito feliz com esse encontro, acho que, de novo, né? Estamos aqui, todo mundo já é associado aqui, ninguém está vendendo nada, mas é só para a gente conseguir nutrir o que a gente consegue extrair de valor de papos como esse. Fica já um agradecimento ao Marcos e ao Rodrigo, acho que eles dizem por si só a qualidade das falas e o tempo deles, que é super valioso. Obrigado. Vamos em frente, teremos o próximo em mais 3 meses. A gente vai soltar uma pesquisazinha pelo WhatsApp de qual é o assunto que a gente gostaria de discutir, né, para manter esse tema. E eu continuo dizendo a vocês, convidem pessoas das empresas de vocês, se vocês quiserem, em função mais do tema ou não. A ideia aqui, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, assim, eu vou aceitando quem entrar, não está limitado por empresa, uma pessoa ou outra. Envolvam quem vocês acharem melhor, para também que seja, de repente, um fórum de conhecimento para o time de vocês. Certo, Cris? Certo. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, Thiago? Será que alguém quer? Ninguém levantou a mão? Tá todo mundo Tá, processando. é, Todo mundo processando. Então é isso, agradecer e comunicar que a gente vai se encontrar na Expo, né? E que a gente está tendo muito cuidado, muito trabalho, muita dedicação para trazer um momento bem especial de conteúdo e de encontros mesmo, de network, de troca de conhecimento e que a gente evolua aí como empresários, como pessoas. E agradecer a doutor Marcos e ao doutor Rodrigo aí é, pelo nosso encontro. Deixa eu falar uma coisa rápida também. A gente viu atividade no Nordeste, né? Já é segundo trimestre seguido, vacância caindo ainda mais, preço alto, etc. A gente enviou no grupo, inclusive, um cupom de desconto para o Incorpora, que é um evento aqui em São Paulo, o maior evento de incorporação. O Marcos lá deve estar lá também, com todas as incorporadoras do Brasil inteiro. Onde estou querendo chegar? Esses dados, você que é um operador do Nordeste, um operador, enfim, de um mercado fora de São Paulo, etc., esses dados subsidiam uma conversa entre vocês e um incorporador imobiliário, por exemplo, que pode ser um provedor de capital. Assim, acho que tem um trabalho aqui, a gente vai estar lá representando a Asbras, tentando abrir essas conversas com o olhar nacional, mas eventualmente, né, pode ser aí um convite também, né, para você vir para esse evento, e aí ele é dividido, você tem todas as incorporadoras de todos os estados, e pode ser uma primeira conversa, né, inclusive, porque a incorporadora não tem essa expertise de operar uma unidade de self-storage. Os associados aqui têm. E o mercado imobiliário é um mercado de parcerias, né? Até porque o funding, né, é escasso, hoje o custo de funding é alto, a alavancagem, né, a dívida é muito cara. Então, tentando aqui, né, e promovendo um pouco, como é que a gente pode fazer melhor uso desses dados que o Marcos está oferecendo? Por exemplo, para subsidiar uma conversa sua com os 3, 4 maiores incorporadores, marca um almoço na sua cidade e vai construindo esse discurso institucional ao redor do self-storage. Tenho certeza que eles não vão saber que está R$ 116 o metro quadrado, que a percepção da qualidade dos atributos que é oferecido, daquele nível de qualidade, as localizações para onde essas unidades estão indo, a importância, o Rodrigo colocou aqui, né, que tem no funcionamento ali do centro urbano e tal. Então, assim, será que eu vou estar alimentando, de repente, um competidor, trazendo alguém para o mercado? A gente precisa crescer o mercado. E eu digo a vocês assim, não é core business de um incorporador. O core business é nosso, do associado. Então, assim, eu acho que aqui é uma oportunidade, inclusive, da empresa de vocês crescerem através de parcerias, algo bem comum no imobiliário. Então, tenha um desconto, a gente vai estar lá. Se alguém, enfim, sentir que vale a pena, avisa que a gente faz um grupinho Asbras e a gente vai falar com esses incorporadores. Acho que era isso, até o próximo. Obrigado a todo mundo. Valeu. Valeu, Valeu, um turma. ótimo dia para todos. Obrigado, um abraço, Obrigado. tudo de bom. Um abraço a todos. Tchau, Boa tudo de bom.